Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Nós já estamos no quarto dia desse programa de 10 dias de oração em busca de um reavivamento espiritual. Com base nessa revista aqui, nós estamos buscando vida plena, vida saudável, porque nós cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos estar com esse templo limpo, glorioso, espaçoso, para que o Espírito Santo desça com sua Shekinah em nós. E já que Ele está dentro de nós, Ele vai nos ajudar muito em toda essa reforma. É Ele que nos chama, que nos convida a mudarmos de vida, para que a gente experimente o extraordinário de Deus. Nesse quarto dia, nós estudaremos sobre saúde emocional. Eu particularmente gosto muito desse tema. Foi estudando sobre as minhas emoções, sobre a minha forma de ver a vida, que eu descobri na palavra de Deus que é possível mudar toda uma história. Se a gente curar a nossa mente, nós curamos o nosso corpo, porque é Ele quem manda as informações para o nosso corpo. E muitas vezes ele não entende o que é verdade e o que é mentira. Então quando você diz assim, eu não vou conseguir, o teu corpo todo recebe essa informação e esmorece. Para que a gente vai lutar se ele já determinou que nós não vamos conseguir? Quando você diz assim, hoje eu não vou me levantar dessa cama, teu corpo não reage, ele fica amortecido, porque ele entendeu que você mandou uma ordem dizendo, nós vamos ficar na cama o dia todo. Mas também quando você diz, eu vou me levantar e eu vou enfrentar esse dia e Deus vai me ajudar e eu vou tentar todas as possibilidades para que eu consiga resolver aqueles problemas que estão pendentes. Seu cérebro se prepara e manda a informação para o seu corpo reagir que nós vamos para a guerra. Então, atitudes, emoções positivas, elas levantam um corpo que está acostumado com as decisões negativas. Foi pensando assim, foi estudando sobre isso, que eu me livrei de depressão, de síndrome do pânico, de fobia social, e eu consigo ter uma vida equilibrada. Graças à palavra de Deus que me instruiu para isso, e também profissionais que sempre estão para nos ajudar. A palavra de hoje está lá no Salmo 86, versículo 15, e diz assim, Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. As pessoas que têm as suas emoções perturbadas, são oprimidos por pensamentos negativos, que vivem em depressão ou que vivem sabotando a si mesmo, elas precisam desse Deus. Isso mesmo, elas precisam de um Deus que tenha compaixão, que já vestiu a nossa roupa e sabe como é difícil viver nessa terra, e por isso usa de misericórdia conosco e manda a força necessária que nós precisamos, porque Ele tem compaixão de nós e Ele é bondoso. Muitas vezes, por essas pessoas que vivem para baixo não conseguirem reagir, elas pensam que Deus desistiu delas, que Deus está triste com elas, que Deus não vai mais tentar levantá-las, que Deus está virando as costas, que Deus está começando a irar-se e não vai mais abençoar essa pessoa. Mas aqui diz que Ele é tardio em irar-se. E Ele usa de misericórdia e grande misericórdia conosco. Por isso que todas as manhãs as misericórdias dele são renovadas. E Ele é fiel com sua palavra. Ele é fiel com suas promessas. E Ele disse que ia te tomar pela mão, ia te levantar, ia te sustentar. Então Ele não vai mudar de ideia porque Ele é fiel. E Ele tem esse propósito de te levantar. E é por isso que nesta manhã Ele está te convidando a reagir. Existem alguns estudos. Lá na Carolina do Norte, na universidade de lá, foi
feito um estudo que chegaram à conclusão que as emoções positivas, elas promovem longevidade, bem-estar psicológico e saúde física. E mesmo depois de ser encerrado um pensamento positivo, uma emoção positiva, depois de passado certo tempo, ela ainda causa efeito e nos ajuda a desfazer os efeitos danosos das emoções negativas sobre a nossa mente e corpo. Olha só que interessante. Mesmo depois de passado uma emoção positiva, ela continua trabalhando na nossa mente e ainda sentimos os seus efeitos no nosso corpo. Por isso que é tão importante termos pensamentos positivos. E isso não tem nada a ver com religiões orientais. Tem a ver com o que a palavra de Deus diz, que nós somos o que pensamos. Quantas vezes a gente acorda e diz assim, hoje eu não vou me levantar, hoje eu não estou com disposição. A tua mente não entende o que é verdade e o que é mentira. Se você diz que não vai se levantar, então ele já esmorece, seu corpo já amolece e fica ali. Não vou gastar minhas energias porque ele já avisou que não vai se levantar. Quando você diz assim, eu não vou não, hoje não, porque eu sei que tudo vai dar errado mesmo, então teu corpo já se aquieta e fica passivo. Não vai te dar nenhuma ideia, não vai te excitar para que você se levante e você reaja e vá. Mas quando você diz assim, eu vou e Deus vai me ajudar, eu vou tentar tudo que eu sei para ver se eu consigo resolver esse problema e Deus vai me dando sabedoria e vai me dando as palavras certas, eu vou enfrentar. Teu corpo entende e tua mente entende e manda as informações para teu corpo reagir que você vai para a guerra. Então você precisa de muitas emoções, adrenalina, e ele vai jogando no teu corpo para que você desperte, se levante, tome um banho, troque de roupa e vai. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos. E muitas vezes a gente mesmo está se sabotando. Algumas pessoas pensam, é porque tudo para mim dá errado. Não, é porque você pensa tudo errado. É porque você pensa que tudo vai dar errado para você. Então você manda ordens, você manda informações ruins para a tua mente. Então você já se prepara para o pior. Você já se prepara, você já sai com a certeza que não vai dar certo. Você já determinou isso. Olha, há muito tempo atrás, no livro Testemunhos para a Igreja, na página 55, já estava registrado sobre isso. A afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Se um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente tem muito que ver com a saúde física. Se a mente está despreocupada e contente, sob a consciência do dever cumprido e com um certo senso de satisfação, proporcionar felicidade aos outros, isto criará uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais perfeita do sangue e o fortalecimento do corpo. A bênção de Deus é um remédio. E os que são generosos em beneficiar outros experimentarão essa maravilhosa bênção no próprio coração e na vida. Olha, aqui está dizendo que a bênção do Senhor, o ato de Deus abençoar, é remédio. Então, se você imita o teu Deus e abençoa outras pessoas, você sente o remédio do Senhor no seu corpo, te curando e te dando ânimo e te alegrando e te dando o prazer que você precisa para viver. Por isso que nós não podemos parar, nós temos que continuar fazendo os trabalhos que nós temos que fazer, aquilo que a gente se propôs a fazer, tanto os nossos trabalhos acadêmicos, como o nosso trabalho profissional, como as nossas atividades missionárias,
mesmo sem coragem, mesmo muitas vezes querendo desistir, a gente tem que ir, porque nós é que seremos mais abençoados. O nosso corpo vai entender que nós estamos envolvidos em algo extraordinário, algo sobrenatural, e isso trará um prazer enorme para a nossa vida. Deus pode cuidar das nossas emoções. Você sabia disso? Aqui diz assim, seja quais forem suas ansiedades e provações, exponha o caso perante o Senhor. Ele mesmo disse, lance sobre mim toda a tua ansiedade e eu tenho cuidado de vocês. Quanto mais pesado forem seus fardos, tanto mais abençoado será o descanso em os lançar sobre seu ajudador. Quanto maior for sua carga, mais você sentirá o alívio quando você entregar isso para Jesus cuidar. Nenhuma circunstância ou distância podem nos separar do Salvador. As nossas emoções negativas, os nossos problemas, as tempestades que estão acontecendo na nossa vida, muitas vezes separam amigos, separam famílias. Muitas pessoas saem de perto de nós porque não querem conviver com uma pessoa negativa. Mas aqui, nesse livro, Mente, Caráter e Personalidade, na página 5, diz que nada disso pode nos separar do nosso Salvador. O povo de Deus tem muitas lições para aprender, queridos. Terão perfeita paz se mantiverem a mente firme naquele que é sábio demais para errar e bom demais para lhes prejudicar. Nós precisamos aprender ainda tantas coisas com esse Deus. Nós precisamos confiar mais nele, saber que ele pode nos ajudar, ele pode organizar as nossas emoções. A gente tem um exército de anjos do nosso lado, a Trindade está a nosso favor, mais são os que estão conosco, e muitas vezes a gente se comporta como derrotados, como pessoas que nunca vão receber uma bênção, que nada vai dar certo. Se você soubesse que o nosso Deus ele é sábio demais para errar e bom demais para lhes prejudicar, você confiaria mais. Desse modo, poderão exercer uma influência que produz alegria, que será uma bênção a todos os que estiverem ao seu alcance. Quanto mais você for abençoado por esse Deus, mais você tem capacidade de abençoar outras pessoas. Nós precisamos fazer esse círculo do bem rodar, girar, essa roda girar. Deus nos abençoa, nós abençoamos outro. Deus nos alegra, nós alegraremos outros. Deus nos abençoa, nós abençoaremos outros. Isso que nós temos que fazer. Deus nos perdoa, nós temos que perdoar. Deus é misericordioso conosco, nós devemos também ser misericordiosos com os outros. Fazendo isso, queridos, nós estamos imitando aquele que é puro amor, aquele que tem todo o poder em suas mãos. E quem imita Jesus não vai ficar derrubado com suas emoções, não vai ficar escravo de um passado, não vai ficar escravo de traumas, não vai culpar um DNA, os pais. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, têm o poder de Deus para nos transformar. Seja estritamente temperante, é o conselho que diz aqui para que Deus nos liberte das nossas emoções negativas. Resista a todas as tentações, não faça nenhuma concessão ao ardiloso inimigo, não dê atenção às sugestões que ele põe na boca de homens e mulheres. Você tem uma vitória a ganhar, tem nobreza de caráter a conseguir, mas você não pode alcançar isso enquanto estiver deprimido e desanimado pelo fracasso. Quebre as algemas com as quais Satanás o prendeu. Não há nenhuma necessidade de você ser escravo do inimigo. Vocês todos, nós todos, somos amigos de Cristo se fazemos o que Ele nos ordenou.
Nós somos amigos de Cristo, nós não somos escravos do diabo. Nós não temos que fazer concessões para ele, nós não devemos dar ouvido a ele, nós não devemos bater papo com ele, como Eva fez. A gente tem que repreender ele com a palavra do Senhor, como Jesus fez no deserto. E não deixou ele se demorar nas suas falas, mas repreendeu ele o tempo todo. Não aceite as sugestões dele, não fique meditando naquilo que ele colocou no teu coração. Repreenda todo pensamento ruim, todo pensamento negativo. E diga, não, eu estou do lado vitorioso, eu estou do lado do Deus Todo-Poderoso. E ele pode abrir uma porta onde nem tem parede. Aconselhamentos aqui no finalzinho desse dia diz assim, ó. Estudar a Bíblia, ter um momento diário de oração, participar de um culto congregacional, confiar no poder divino, agradecer pelos alimentos antes das refeições e desviar o foco de si mesmo para as necessidades alheias pode ser mais benéficos do que até então se admitia. Quando a mente humana se conecta à mente divina, o Espírito Santo habita no nosso coração. Olha que coisa linda. Estudar a palavra de Deus, orar, participar de uma igreja, confiar no poder divino, agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Tudo isso nos alimenta e nos faz entender que nós somos queridos, que nós somos especiais, que nós temos um Deus poderoso do nosso lado, que pode nos levantar desse estado que nós estamos muitas vezes derrubados por emoções negativas. Porque talvez nós tenhamos aprendido isso desde criança, essas crenças limitantes que muitas vezes nos paralisam e nos fazem lembrar, não, eu não vou conseguir porque eu já tentei outras vezes, eu não consegui. Ei, nesses 10 dias nós estamos tentando tudo com o Espírito Santo. Talvez você já tenha tentado fazer tudo isso diversas vezes sozinho, até mesmo com a ajuda de profissionais, com a ajuda de psicólogos, e você não se adaptou e desistiu do tratamento. Hoje nós estamos te convidando a tentar fazer um tratamento com o Espírito Santo à frente. E se o Espírito Santo te pedir, vai atrás de um profissional de saúde, obedeça. E se ele quiser, ele também pode te curar sozinho, com a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos andar nas trevas se nós temos essa palavra poderosa que ilumina a nossa vida. Vamos orar por isso, para que Deus nos cure emocionalmente. Isso é muito importante, isso é vital para a nossa vida. Vamos orar agora? Deus querido, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor nos cure, em especial as nossas feridas emocionais. Durante toda uma vida nós fomos machucados, até mesmo pessoas sem querer nos prejudicaram com palavras, com ações, que colocaram em nós medo, que geraram em nós um estresse, uma ansiedade. Muitas pessoas estão afundando na depressão, Pai. E o Senhor se apresenta como um Deus que tem compaixão de nós, um Deus que usa de misericórdia conosco, porque sabe como é difícil viver nesse mundo e sabe de tudo que aconteceu com nossa vida desde o ventre de nossa mãe. Deus, nós estamos tão arraigados nessa vida que muitas vezes a gente não tem mais nenhuma expectativa de mudança. Isso gera em nós uma queda nas nossas emoções, a ponto de pensarmos apenas o pior. Só conseguimos ver o lado negativo de muitas coisas, por tudo que já aconteceu na nossa vida, pela sequência de erros, pelas sequências de coisas ruins que aconteceram, pela sequência de perdas que nós tivemos. Estamos cansados, esgotados emocionalmente, não sabemos tratar a nossa mente. Mas a tua palavra diz que o Senhor é bondoso,
fiel, e todas as tuas promessas têm o sim e o amém. E o Senhor disse que nos levantaria, que tomaria cada um de nós pela sua mão e nos levaria, que não precisamos ter medo, porque o Senhor é conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, que mesmo que a gente passasse pelo vale da sombra e da morte, o Senhor passaria conosco. A tua companhia, o teu cajado nos consolam. O Senhor também nos leva para a água tranquila, porque o Senhor sabe que a gente precisa de um momento de descanso. Oh Deus poderoso, acalma a tempestade que tem dentro de nós. Muitas vezes a gente pensa que são os outros que estão com problemas e estão nos atacando, mas muitas vezes o problema está dentro de nós, que não estamos sabendo como reagir às críticas, às piadas, às palavras pesadas, às acusações, às injustiças. Deus, controla os nossos pensamentos, segura a palavra agressiva na nossa boca. Ajuda-nos para que possamos controlar as nossas emoções. Espírito Santo, o Senhor está dentro de nós. Conserta aquilo que nós não podemos consertar. Aquilo que é emocional, não está sobre nós essa força. Mas essa força vem do Senhor, que é capaz de nos tomar em seus braços de amor e nos curar com esse amor. O Senhor tem sido bom conosco e que essa bondade nos alegre para que a gente olhe para a vida pelos olhos que veem somente coisas boas, que tenta ver coisas boas. E pessoas assim, elas conseguem alegrar os ambientes onde chegam. Nós não queremos ser aquela nuvem pesada na nossa casa. Nós queremos ser o sol que ilumina. O Senhor nos chamou para ser luz e não trevas. O Senhor nos chamou para mudar todo o ambiente, para colocar gosto, como se nós fôssemos o sal. Ajuda-nos, Senhor Deus, para sermos bênção na vida das pessoas, porque nós temos boas novas para levar. Nos ajuda, Paizinho Santo. Transforma a nossa vida, contenha as nossas emoções e nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.